Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Meu Poderoso Leão. Aproveita que você está aqui no vídeo, chega se inscrevendo no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Não esquece que isso tudo é muito importante para o canal, tá? Tudo isso ajuda para que eu continue trazendo mais e mais vídeos para vocês, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu estou fazendo agora o vídeo durante o dia, tá? Exatamente porque eu tenho consciência de que não haverá mais nada, pelo menos nada público durante o dia todo por conta da situação na qual o Clube do Remo se encontra nesse momento. E a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso. Quem não viu a live de ontem que eu fiz, foi uma live muito bacana, de mais de 2 horas, a gente esperando a coletiva, tá? do Clube do Remo, uma coletiva que demorou demais para sair, e por conta da demora, todos achávamos que o Felipe Conceição não seria mais técnico do Clube do Remo, tá? E isso baseado numa demora anterior que já havia acontecido quando o técnico Paulo Bonamigo saiu do cargo. Houve a mesma demora, houve o mesmo problema e o técnico acabou saindo do cargo, tá? Nesse momento, o técnico Felipe Conceição continua no cargo de técnico do Clube do Remo, tá? E eu vou trazer para vocês aqui, como eu sempre fui transparente aqui no canal e não vou deixar de ser, eu vou trazer para vocês aqui imagens que eu printei do meu celular da hora em que a assessoria de comunicação do Clube do Remo liberou a sonora e também liberou o vídeo da coletiva, tá? Então a sonora foi liberada por volta de 2h25 da madrugada. Eu fiquei até 1h40 esperando, mas não consegui mais. Às 2h25 da madrugada foi liberada a sonora com algumas imagens do jogo, o que é de praxe, tá? E somente às 6 da manhã foi liberado o vídeo com o pós-jogo. Vídeo esse que está disponível na Remo TV. Eu não vou trazer o vídeo, eu tô com o vídeo aqui, baixei e tudo. Iria colocar nesse vídeo agora, mas eu não vou trazer por respeito a vocês. As perguntas que foram feitas foram as mesmas de sempre. Uma coletiva ridícula, uma coletiva que não esclarece nada e só piora a situação. Para mostrar que eu mandei a pergunta e para dizer para vocês qual foi a pergunta que eu fiz, tá aí a imagem agora que eu estou botando no vídeo. Eu mandei a pergunta às 19h03 da noite, ou seja, tinha acabado o jogo naquele momento. O jogo tinha acabado, eu mandei a pergunta. E a pergunta foi a seguinte: creio que todos estejamos vendo um time que você não vê. Por que a insistência em escalar uma equipe que não rende no primeiro tempo inteiro, quase inteiro, e deixar para trocar somente próximo dos 30 minutos do segundo tempo? Essa é a estratégia que será adotada até o final do campeonato? Ou seja, eu estava questionando, tá, sobre essa estratégia falha que funcionou no início, mas que agora, de 8 rodadas para cá, vem se mostrando falha, tá? Essa estratégia falha, se ela vai permanecer até o final do campeonato. E se vocês forem lá na Remo TV, vocês vão verificar que a minha pergunta não foi selecionada, tá? Mais uma vez selecionaram aquelas perguntas de sempre, das mesmas pessoas de sempre, que fazem perguntas corriqueiras, perguntas que não são, digamos assim, polêmicas. São perguntas em que o treinador pode responder sem problema nenhum e que isso não vai acarretar em absolutamente nada. E mais uma vez o técnico Felipe Conceição respondeu com aquele ânimo de sempre, né? Um ânimo que não passa confiança, pelo menos para mim, não sei se é a situação de vocês, mas vendo a coletiva do Felipe Conceição, isso não me passa confiança. Ainda mais quando ele fala na coletiva que o Arthur é de extrema importância no esquema tático, que ele ofensivamente não vem bem, mas que defensivamente ele cumpre o que é prometido. Eu não sei onde ele está vendo isso. Eu não sei como ele enxerga futebol. Lógico, ele pode ter um conhecimento de futebol muito maior que o meu, não estou questionando isso. Longe de mim questionar isso, tá? Longe de mim questionar qualquer um que tenha opinião sobre futebol. Enfim. Mas eu não vejo isso. Aqui eu estou dando a minha opinião para vocês. Eu não vejo o Arthur sendo comprometido, sendo eficaz, seja ofensivamente ou defensivamente no esquema tático do Felipe Conceição. Então isso quer dizer que ele vai continuar com o Arthur. Ele falou sobre o Ronald
disse que o Ronald é um garoto e, pelo que eu entendi, não sei se foi a mesma coisa que vocês entenderam, mas ele não tem confiança em colocar o Ronald para começar os jogos, para começar as partidas. Ou seja, não teremos o Ronald. O Ronald vai continuar entrando somente a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Um outro ponto da coletiva dele foi falar sobre as perdas que o time sofreu durante o campeonato. Ok, um campeonato longo de 38 rodadas, as perdas são muito sentidas, eu entendo tudo isso. Mas ele é o técnico, ele está ali para lidar com esse tipo de situação. Então isso quer dizer o quê? Que se um jogador importantíssimo, como o Eric Flores, por exemplo, não participar de vários jogos, que é o que está acontecendo, o Remo vai cair por causa disso? Será? Será que o Remo tem que depender de um ou dois jogadores? Será que tem jogador dentro do clube do Remo que é totalmente imprescindível para qualquer tipo de pretensão do clube? Será mesmo? Será mesmo de verdade? Será que é esse o pensamento? Porque foi isso que ele falou na coletiva. Foi isso que ele deu a entender, pelo menos para mim, na coletiva. Que essas ausências que estão sendo sentidas e que é normal serem sentidas, elas são talvez aí o grande fator para que o clube do Remo venha nessa decadência. Ora, o clube do Remo é somente um ou dois jogadores? Ele é composto somente por um ou dois jogadores? Falou também sobre a questão do Pingo, falou sobre a questão do Kevin, falou sobre a questão do Igor Fernandes estarem voltando. Ok, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, eu entendo tudo isso, mas não me passa confiança. Não me passa confiança porque ele não falou sobre um jogador, por exemplo, que não vem tendo boas atuações já há muito tempo, que é o Lucas Siqueira. Ou seja, continuaremos com o meio-campo formado de Arthur e Lucas Siqueira. Até quando nós vamos ter que lidar com esse tipo de situação? Porque é no meio-campo que o Remo está perdendo os jogos. É no meio-campo que o Remo está sofrendo. E o Remo hoje não tem maturidade o suficiente para virar uma partida que esteja ali desfavorável ao clube, desfavorável à atuação da equipe naquele momento. Isso ele falou inclusive na coletiva, quando ele disse que o CSA foi 2 vezes ao ataque, tá? E fez 2 gols e o Remo não conseguiu. Será que ele viu o mesmo jogo? Porque o CSA não foi só 2 vezes ao ataque. Podem ter sido as 2 vezes mais incisivas, mais perigosas. Beleza, concordo com isso, até concordo com isso. Mas o CSA não foi só 2 vezes ao ataque. O Thiago Coelho defendeu uma bola a queima-roupa, uma outra cabeçada do CSA. O CSA, apesar de não ter feito uma partida brilhante, mas propôs mais o jogo do que o clube do Remo. Será que ninguém enxerga isso? Bom, o fato é, Felipe Conceição continua no cargo, continuaremos sofrendo porque ele não deu a entender, pelo menos para mim, que haverão mudanças significativas para que o Remo tente chegar o mais rápido possível na pontuação que agora subiu, já não é mais de 45, é de no mínimo 47 pontos, tá? E nesse momento, a situação é a seguinte, tá? O Remo hoje, com a vitória do Cruzeiro ontem, de 1-0 sobre o Londrina, o Cruzeiro acabou ajudando o clube do Remo, tá? Apesar do Remo ter caído uma posição, ou seja, o Cruzeiro foi para 11º, o Remo caiu para 12º, mas com isso ele afunda o Londrina na quarta posição da zona de rebaixamento, ou seja, na 17ª colocação, fazendo com que o Remo consiga pelo menos mais uma rodada respirar fora da zona de rebaixamento. Mas respirar tranquilo? Não. Sabe por quê? Porque a tabela ela se segue da seguinte forma nessa 34ª rodada. Tá? Os jogos que foram disputados até agora foram CSA e Remo, 2-0 para o CSA, Avaí e Vitória, 1-1. O Vitória chegou ao empate no finalzinho, no acréscimo do segundo tempo. Tá? O Londrina perdeu o jogo para o Cruzeiro por 1-0. Tá? E hoje haverão mais 3 jogos. Tá? Náutico e Curitiba, que não interessa em nada para o clube do Remo. Operário e Goiás, que interessa diretamente ao clube do Remo. Tá? Se o Operário conseguir, por um milagre, ganhar o jogo contra o Goiás, tá?
Se ele conseguir por um milagre ganhar o jogo contra o Goiás, ele vai complicar a situação do clube do Remo, porque ele vai passar o Remo e o Remo cai para a 13ª colocação. É difícil? É difícil. Qual é a lógica? Que o Goiás ganha o jogo. Ok, sem problema nenhum. O outro jogo que vai ter é Confiança e Brusque. Tudo indica que esse jogo vai dar empate ou uma vitória magra do Brusque. O Brusque, vencendo esse jogo, ele vai a 41 pontos, assim como o Remo. Só que ele vai ultrapassar o Remo no número de vitórias, que é o primeiro fator de desempate, tá? É o número de vitórias. Hoje os dois têm o mesmo número de vitórias, 11 vitórias. Se o Brusque ganhar o jogo de hoje, ele passa a ter 12, ultrapassa o clube do Remo e o Remo cai mais uma posição na tabela, tá? Os outros jogos serão amanhã, tá? Amanhã nós teremos Vasco da Gama e Botafogo, que não interessa em nada ao clube do Remo. Vila Nova e Guarani, que também não interessa em nada ao clube do Remo. E aí nós teremos 2 jogos que interessam ao clube do Remo. Um será Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas, interessa e muito ao clube do Remo, tá? Tudo indica que o Sampaio Corrêa, que teremos aí também talvez um empate ou uma vitória magra do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa ganhando o jogo dele, ele também ultrapassa o clube do Remo e vai a 43 pontos. O Remo descendo a ladeira, tá? E o outro jogo é Ponte Preta e CRB. Tudo indica que o CRB vai ganhar sem sustos o jogo contra a Ponte Preta. E aí, se isso acontecer, bom para o Remo. Mas se a Ponte Preta ganhar o jogo, tá? Ela também ultrapassa o clube do Remo. Então, assim, se a tabela continuar ajudando o clube do Remo, como vem ajudando, como sempre ajudou, o clube do Remo não passa dessa 12ª colocação. Ele não cai mais do que isso, tá? Porém, no máximo ele vai chegar a 13º. Porém, se por um acaso acontecer uma zebra, o Remo pode chegar a 16º na tabela, ficando somente uma posição acima da zona de rebaixamento. Então, a situação do clube do Remo nesse momento, tá? Ela é muito complicada. Como o próprio técnico Felipe Conceição falou na coletiva animadora que ele deu, o sinal de alerta tem que estar ligado. Mas já era para estar ligado há muito tempo. E é isso que ninguém entendeu ainda. E aí tem gente que diz, não, Jorge, o técnico não tem culpa. Tem. A culpa é só do técnico? Não. A culpa é de dirigentes, a culpa é de diretores, de executivo de futebol, do presidente, do técnico, de jogadores, de todo mundo. Todo mundo tem culpa no que acontece ao clube do Remo nesse momento. E tem muita gente que diz assim, não, a gente vai permanecer no ano que vem, a gente vai fazer um time mais forte. Eu também acredito nisso. Mas eu não acredito que seja um time tão mais forte assim, pelo menos se o Remo continuar nessa decadência. E vou explicar agora por quê. Tá? Sempre houve um preconceito em relação a jogadores, em relação a empresários de jogadores, para trazer jogadores para jogar no Norte. Sempre houve esse preconceito. Sempre foi mais difícil para os times do Norte conseguirem contratar bons jogadores, jogadores de peso e de nome. Vocês acham mesmo que o Remo terminando perto da zona de rebaixamento, a Série B, será atrativo para que venham jogadores de peso, de qualidade e de nome jogarem na equipe? Vocês acham que vai ser fácil assim? Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que não vai acontecer, mas não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil, porque o Remo, por mais que esteja se organizando administrativamente e com relação à sua estrutura física e patrimonial, mas continua com o futebol ruim, continua não sendo atrativo para que esses jogadores possam vir jogar no clube do Remo. E é simples assim. É simples assim, a conta é essa. A conta é essa. É por isso que muitos jogadores disseram não. É por isso que muitos treinadores, quando o Bonamigo saiu, disseram não ao clube do Remo. Ou vocês acham que o técnico Felipe Conceição foi a primeira escolha do clube do Remo logo que o Bonamigo saiu? Não foi, gente. Não foi a primeira escolha. Então, com o Remo terminando o campeonato próximo da zona de rebaixamento, acabou o atrativo. Se o Remo, que Deus me livre e guarde, mas se o Remo cair, acabou o atrativo, acabou o ano
todo o trabalho que foi feito durante esse ano vai ser jogado fora. E o Remo vai voltar a sofrer e vai sofrer muito, porque foram feitos vários investimentos a longo prazo, pensando na permanência da equipe na elite do futebol. E esses vários investimentos têm um custo elevado. E isso, sendo transferido para a Série C, vai fazer com que o Remo se afunde novamente em dívidas. Então prestem muita atenção. Tem muito torcedor que continua dizendo: não, meu leão é isso, meu leão é aquilo. Ok. Nós temos que torcer, nós somos torcedores. O nosso papel é esse, é torcer e acreditar sempre. E como eu falei na live de ontem, essa torcida nunca deixou de acreditar e nunca largou o time e não vai largar agora. Mas parem para olhar o que está acontecendo. Tirem essa venda do olho e entendam que a situação é crítica. E parem de dizer o seguinte: ah, Jorge, calma, porque tem time que está pior do que o Remo. Gente, é um absurdo, na minha opinião. É um absurdo, tá? Nós, torcedores, termos esse tipo de consciência. De que o time é ruim, mas tudo bem porque tem time pior. Não me interessa os outros times. O que me interessa é o clube do Remo. Porque se o Remo continuar ruim e os outros piores, no ano que vem o Remo permanecendo na Série B, o que vai acontecer? O Remo vai continuar montando elencos mais ou menos. E aí o Remo não vai sair do lugar. Aí ele vai ficar quantos anos na Série B, tentando fazer um time competitivo? Até quando a gente vai curtir a Série B? Até quando? Então, isso tudo me preocupa. E eu estou trazendo isso para vocês exatamente para vocês entenderem a gravidade da situação. Nós deixamos de ser torcedores nesse momento e passamos a ser secadores. Porque 60% da torcida não acredita mais numa vitória. Assim, 100% numa vitória do Clube do Remo. Quando pensa no jogo do Clube do Remo, diz o seguinte: vai dar Leão 1-0, 2-0, mas eu sei que eu vou me aborrecer. Eu quero que o Leão ganhe, eu acredito na vitória do Leão, mas já vou começar a beber desde agora porque eu sei que eu vou me aborrecer. Então, o foco passou a não ser mais a equipe do Clube do Remo. O foco passou a ser as outras equipes que estão abaixo. Ou seja, conta-se com a derrota do Clube do Remo, com um jogo ruim e pífio, para depois secar os outros times. O foco já não é mais a equipe do Clube do Remo. O foco já é secar as outras equipes. E isso é triste, isso é deprimente. Até mesmo para um time que acabou de voltar para a Série B. Que depois de muito tempo não jogava uma Série B. Isso é deprimente. Você não poder contar com seu time, você não poder torcer de fato 100% confiante no seu time. Isso é deprimente, na minha opinião. E nós passamos a ser isso, secadores. Porque a gente espera que o Clube do Remo reaja, o Clube do Remo não reage e a gente vai lá e seca todo mundo que está abaixo. Isso é triste. Mas, deixa eu trazer a realidade dos fatos mais um pouquinho para vocês. O Clube do Remo hoje, ele ocupa a 4ª pior colocação do retorno. O retorno do Clube do Remo é retorno de time de rebaixamento. Abaixo dele está só o Sampaio Corrêa, o Brasil de Pelotas e o Operário. O Confiança, que está na zona de rebaixamento, não está fazendo um retorno de rebaixamento. O Londrina, que está na zona de rebaixamento, não está fazendo um retorno de rebaixamento. O problema dessas duas equipes foi o turno. O turno foi ruim e o turno do Remo foi bom. O Remo terminou lá na 12ª colocação, com uma boa pontuação, ok. Mas o retorno do Remo é retorno de time rebaixado. Time rebaixado. E daí eu falar para vocês sobre essa preocupação. É turno de time rebaixado. Quer ver uma outra situação? O rebaixamento. Hoje o Remo tem 7,4% de chance de ser rebaixado.
Ah, Jorge, mas tu está fazendo uma tempestade no copo d'água. Será? O Cruzeiro que estava abaixo do Remo e que agora venceu, ficou em 0,66% de chance de ser rebaixado. Mas antes da sua vitória era muito maior que isso, a sua chance de rebaixamento. Então, se os times que estão abaixo vencerem, nesses confrontos que eu acabei de colocar para vocês, se eles vencerem, esse percentual do Clube do Remo aumenta e muito. E muito, gente. Olha o percentual da Ponte Preta, 14,6%. E a Ponte não está colada na zona de rebaixamento. Olha o percentual do Londrina, 51,8%. Vocês acham que se o Londrina tivesse vencido o jogo ontem e tivesse empurrado o Cruzeiro para baixo e o Londrina tivesse saído da zona de rebaixamento, vocês acham que estaria em 51%? Estaria muito menor do que isso. Então essa probabilidade ela muda muito rápido e de uma forma muito grande. Um salto muito grande. Então é sim para ficar de alerta ligado, mas já era para ter ficado há muito tempo. Já era para ter ficado com o alerta ligado há muito tempo. Há muito tempo essa equipe vem fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros, jogando da mesma forma errada, sendo escalada da mesma forma errada. Olha só, tivemos ali um lampejo com a vitória do Cruzeiro. Sobre o Cruzeiro, quer dizer. Um lampejo. Mas se a gente for pegar a sequência dos últimos 8 jogos, são 5 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Isso é aproveitamento de time rebaixado. Por isso eu volto a falar com vocês. Não estou dizendo para deixar de ter esperança, mas enxerguem a situação da forma que ela é. Enxerguem que o técnico tem culpa sim, e muita culpa no que está acontecendo. Que os jogadores têm culpa também. Que os dirigentes, os diretores, o presidente, o executivo, gente, é tudo inoperante. Nós temos diretores de futebol agora, um diretor de futebol e um executivo, que não servem de absolutamente nada. Absolutamente nada dentro desse clube. E aí vocês podem dizer, Jorge, mas tem que mandar um monte de jogador embora. Ok, mas a janela de transferência fechou. Vai mandar um monte de jogador embora agora e vai fazer o quê? Vai ficar com a situação pior do que já está? Aí vem a questão do técnico. Se mandar o técnico embora, como muitos já falaram, vai piorar a situação do Clube do Remo. Porque vai entrar um Netão, vai entrar um interino. E tudo isso pode ser jogado no ralo. Mas se o técnico ficar com essa mesma consciência, com esse mesmo entendimento, vocês acham que ele não vai levar o time também para o ralo? Então, gente, a situação do Remo é horrorosa. Para mim, nesse momento, eu apostaria mais na saída do técnico Felipe Conceição. Muito mais na saída do técnico Felipe Conceição. Ainda mais depois dessa coletiva que ele deu. Eu apostaria muito mais na saída do técnico Felipe Conceição. Para ver se isso pudesse trazer aí, talvez, uma nova visão, uma nova, não sei, algo de novo para a equipe. A equipe precisa de algo novo. Os jogadores estão sem vontade de jogar. Algo precisa acontecer urgente. Urgente. Senão nós vamos cair. É isso. Essa é a realidade. Um vídeo um pouco mais longo, mas eu precisava trazer essa realidade para vocês mais uma vez. Muito obrigado por terem ficado até aqui no vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Tem gente que está entrando aí, se tornando novos membros, agradeço demais. Ontem, né, eu recebi aí a informação de mais um membro que entrou no canal, tá? Que foi o Silvio Miranda. Silvio Miranda, muito obrigado aí pela sua presença no clube de membros. Um abraço para você aí, tá? Um abraço para a galera aí de Sinop também no Mato Grosso, que é onde você está hoje, onde você mora hoje. Muito obrigado aí pela sua presença. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Gente, hoje provavelmente não acontece mais nada de novo no Clube do Remo. O Remo vai se fechar em Copas para tentar entender a situação. Então,
Eu fico por aqui. No decorrer do dia, assim que forem surgindo novas notícias, se surgirem, eu vou trazendo para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Fui.